Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, e tempo de meditar na Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Provérbios e hoje chegamos no capítulo 13, verso 4, que diz assim: O preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas o desejo do diligente será satisfeito. Nós já vivemos alguns outros momentos nesse estudo e nessa reflexão do livro de Provérbios, que a palavra de Deus apresentou esses dois opostos, o preguiçoso e o diligente. Mais uma vez, a palavra de Deus vai falar sobre essa questão e nos oferece a oportunidade de novamente tratar deste assunto tão importante, porque cada um de nós, em nossa atividade profissional, familiar, nós temos a oportunidade de exercer as nossas funções de maneira diligente ou de maneira desleixada. Cada um de nós. Existem pessoas que exercem funções distintas, mas todos nós, independente da função que nós exercemos, a gente pode escolher o caminho do diligente ou então vivemos de maneira desordenada. É lógico que nós vamos colher frutos a partir da escolha que fazemos. Não é? Vez por outra, alguém acha que eu preciso desacelerar. Eu não consigo ser preguiçoso. A gente precisa ser diligente porque a palavra de Deus nos ensina a necessidade da diligência. Eu gosto de lembrar daquilo que estava acontecendo na igreja dos Tessalonicenses. Havia um conceito inadequado a respeito da volta de Jesus e naquele momento da história da igreja, muita gente, por ser preguiçoso, por não ser diligente, diz a palavra de Deus que eles estavam interpretando a volta de Cristo como sendo algo de imediato. E aí eles estavam se encostando uns nos ombros dos outros. E o preguiçoso é assim, ele quer encontrar uma justificativa para não precisar trabalhar. Ele quer encontrar uma justificativa para se encostar nos outros, para ser sustentado pelos outros. E aí o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, ele vai tratar desse assunto. Ele vai dizer assim, olha, mandamo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está pedindo, está mandando, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem comemos de graça o pão de ninguém, antes com labor e fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, porque não tivemos esse direito, não porque não tivemos esse direito, mas para dar em nós mesmos exemplo para vós imitardes. Porque quando ainda estava convosco, isso vos mandamos. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Esta orientação do apóstolo Paulo à igreja dos Tessalonicenses, ela nos ajuda a compreender aquilo que está aqui em Provérbios 13, verso 4. O preguiçoso, ele não vai receber nada, diz a palavra de Deus. O preguiçoso deseja e coisa alguma alcança. Seja em qualquer atividade, a gente consegue identificar aqueles que estão querendo se aproveitar. Todas as igrejas, elas têm um papel muito importante na compaixão com aquele que tem necessidade, mas você sabe que existem muitas pessoas que querem se aproveitar da compaixão, querem se aproveitar da boa vontade da igreja, e querem se apropriar de recursos para não trabalhar. E a palavra de Deus vai nos ensinar aqui. Quem não quer trabalhar, não pode ser alimentado em sua preguiça, porque se a gente dá dinheiro, se a gente dá comida para quem não quer trabalhar,
A gente, de uma certa forma, a gente está ajudando essa pessoa a permanecer na sua preguiça. A gente está ajudando a pessoa a ficar indolente. E a palavra de Deus condena a indolência. A palavra de Deus condena a preguiça. Eu não estou falando daquele que tem necessidade verdadeira, não estou falando daquele que precisa mesmo. Mas eu estou falando dessa multidão de pessoas que acha que deve ser sustentada ou pela igreja, ou pelo governo, porque não tem essa disposição para trabalhar. Existem muitas pessoas que precisam de ajuda e a gente sabe disso e a gente precisa manter compaixão no nosso coração. Mas sustentar preguiçoso não é o nosso papel. A palavra de Deus vai dizer aqui, olha, o preguiçoso deseja e coisa alguma alcança, mas o desejo do diligente será satisfeito. Aquela pessoa que está temporariamente precisando de ajuda em função de um desemprego, em função de uma enfermidade, a gente precisa ajudar. Mas aquele que é preguiçoso, diz a palavra de Deus, ele não deve alcançar coisa alguma. E quando a gente desvia recursos para atender o preguiçoso, a gente acaba não tendo recurso para ajudar o diligente que está passando por um momento de dificuldade. Essa é uma instrução da palavra de Deus que serve para o Ministério de Ação Social e que serve para nosso comportamento em todos os ângulos, em todas as áreas da nossa vida. Que sejamos diligentes e tenhamos o nosso coração sempre cheio de compaixão, conforme nos ensina a palavra de Deus. Vamos orar? Queremos te agradecer, ó Deus, por esta palavra tão clara. E nós queremos te pedir que nos deis esta capacidade de identificar aqueles que são diligentes e temporariamente estão precisando de auxílio e a gente possa ter compaixão. Mas também, ó Deus, que a gente saiba identificar aqueles que são preguiçosos e que estão apenas querendo se aproveitar da nossa boa vontade. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos corretos e sinceros nestas questões. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?